Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5 e versículo 23. Aleluia! Exaltado seja o nome que é sobre todo nome, ao qual todo o joelho se dobrará, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém! Glórias a Deus, santo e verdadeiro é o nome do Senhor. Aleluias! Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo 23. Quem encontrou, diga. Glórias a Deus. Mateus 5, 23. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Amém, meus irmãos? Vamos nos assentar com a Bíblia aberta, vamos meditar na palavra do Senhor, e que Deus, o fiel e verdadeiro, venha ensinar muito mais para você nessa noite, venha mostrar muito mais para você nessa noite, porque é Ele que nos ensina, Ele que nos direciona, e é Ele que vai adiante de nós, como ali no deserto, Deus é adiante de Israel, à noite, numa coluna de fogo, e durante o dia, numa nuvem para ter sombra no calor. Quem não gosta de sombra no calor? Quem não gosta de calor no frio? Quando estamos com frio, gostamos de sentir o calor, queremos o calor para esquentar o frio. E à noite precisamos da luz, e Deus supriu ali, tanto a sombra no calor, como a luz na escuridão, como o calor no frio. Olha a perfeição de Deus, olha a perfeição de Deus para a sua vida e para a minha vida, nesta noite e sempre. Basta confiarmos nele, e o que temos que fazer é confiar e esperar no Senhor. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, anima-te, e Ele vai fortalecer o teu coração. O nosso coração, as nossas emoções precisam ser fortalecidas diante de tantas coisas que enfrentamos, diante de tantas coisas que o mundo aí enfrenta, e nós, ainda estando nesse mundo, nós também precisamos enfrentar certas coisas, como o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Pedro diz que as mesmas provações que se passam lá, muitas vezes se passam aqui também, porque nós ainda estamos no mundo, e aí também passamos por certas provações que às vezes estão no mundo, e você sabe muito bem do que eu falo nesse momento, né, meu irmão? Você sabe muito bem. Então vamos para a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, ao Senhor Jesus falando aqui, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e volta lá, vai até seu irmão, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois de reconciliar, e depois vem e apresenta a sua oferta. O interessante, essa palavra que Jesus está dizendo, né? Muito interessante essa palavra, mas o que há por trás dessa palavra? O que há tão interessante nessa palavra? Se você observar bem, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23, e o versículo 24, você vai entender uma coisa:
o Senhor Jesus, Ele está falando aqui de algo muito importante. Algo que toda lei e os profetas dependem disso. Jesus está falando de algo muito importante, uma palavra profunda, se você for realmente analisar essa palavra. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, volta lá, conserta com ele, volta lá, e depois vem e apresenta a sua oferta. Que interessante, o Senhor Jesus fala de duas coisas que são consideradas as coisas mais importantes na Bíblia, as coisas mais importantes que Deus nos pede para seguir, que Deus nos pede para fazer. Aí está toda a lei e os profetas. Quando você vai analisar essa palavra, você vai entender que o Senhor Jesus está falando do amor a Deus e do amor ao próximo. Você vai entender que o Senhor Jesus está falando dos dois grandes mandamentos para abençoar a nossa vida, abençoar a minha vida, abençoar a sua vida. O Senhor Jesus está falando de direção do reino de Deus para nós nessa noite, para mim e para você. Direção de Deus. Direção de Deus. O Senhor Jesus, Ele fala do amor a Deus e do amor ao próximo. Em uma outra passagem, o Senhor Jesus, Ele vai dizer que aquele que cumpre isso aí, ele está no caminho do reino de Deus. Ele está se direcionando para o reino de Deus. Ele não está longe do reino de Deus. Quando eu abro a minha Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12 e versículo 28, eu vejo o Senhor Jesus falar dessas coisas de grande importância para nós nessa noite. De grande importância para mim e para você, que se nós colocarmos as nossas vidas aí, nós vamos estar na direção da vida eterna, na direção da salvação. Você quer direção de salvação nessa noite? Você quer direção de vida eterna nessa noite? Você quer direção de Deus nessa noite? Duas coisas. Lucas 12, 28, Jesus vai falar a respeito desse assunto. A Bíblia diz assim: então aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então, um doutor da lei, um mestre da lei, chega até Jesus e fala assim, sabendo que Jesus tinha respondido bem a outras pessoas, ele fala assim: eu também quero perguntar ao Senhor. E ele fala assim: qual é o primeiro grande mandamento? E Jesus respondeu para ele: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, ouça-nos nessa noite. Vamos ouvir nessa noite. O primeiro de todos os grandes mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro grande mandamento. E na sequência Jesus vai dizer assim para ele: e semelhante a este é. Semelhante a este é. E Jesus vai falar assim: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus está falando desses dois grandes mandamentos, que não há mandamentos maior do que esses dois grandes mandamentos. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o seu próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, ele lhe disse: não estás longe do reino de Deus. Quando Jesus viu que aquele mestre, aquele escriba, aquele mestre da lei, doutor da lei, respondeu bem, e Jesus viu que aquele homem tinha aquilo no coração dele, Jesus faz uma afirmação para ele: olha, você não está longe do reino de Deus.
Jesus fala para ele, Senhor, você está no caminho certo, o caminho certo. Duas coisas, amar a Deus, em primeiro lugar, e ao próximo, como a você mesmo. O doutor da lei falou para Jesus assim, muito bem, mestre, nós sabemos que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, é maior do que todos os sacrifícios e holocaustos. Meu irmão, muitas vezes nós nos pegamos diante de tantos sacrifícios, e às vezes faltam em nós essas duas coisas mais importantes para a salvação. É maior do que todos os sacrifícios e holocaustos você amar a Deus e amar o seu próximo. É isso que Deus quer de nós. Muitas vezes nos pegamos em tantos sacrifícios, muitas vezes nós fazemos tantas coisas para buscar a Deus, tantas coisas para nos aproximar de Deus, mas só duas coisas vai nos dar a salvação. Só duas coisas estão ali dentro dela, os profetas e toda a lei, tudo está ali dentro. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo falou, e faça isso e viverá. Onde? Aqui na vida eterna. Amar a Deus e amar ao próximo. Toda lei se resume em uma palavra, amor. Amor a Deus e amor ao próximo. O apóstolo Paulo disse que quem amou, cumpriu a lei. Quem amou a Deus e amou o próximo. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. E você vai entender nessa noite que o Senhor Jesus, Ele está falando justamente disso. Muitas vezes, meu irmão, nós buscamos tantos caminhos para chegar a Deus, e o caminho é reto. Amar a Deus e amar o próximo. Toda palavra, Jesus Cristo, toda palavra de Deus vai falar sobre isso. Deus não precisa da lei, Deus não precisa de instruções, isso é para nós. É para nós convivermos bem com Deus e convivermos bem com o próximo. É isso aí que está no topo, é isso aí que nós temos que cultivar, é nisso que nós temos que pensar. Estamos vivendo bem com Deus? Estamos amando a Deus? Estamos amando o nosso próximo? Toda a lei e os profetas estão aí. É isso que Deus quer de cada um de nós. Muitas vezes nós procuramos, nós damos tantas voltas e o caminho é reto, o caminho é simples. Deus é um Deus simples. As coisas de Deus são simples de entender. Nós que às vezes nos desviamos tanto, procuramos tantas coisas, queremos fazer tantas coisas, é amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o caminho. É tão simples de entender as coisas de Deus. As coisas de Deus são simples de entender. E o Senhor Jesus, Ele está falando sobre isso nessa noite. Você vai entender porque Jesus fala sobre isso nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer nos receber da maneira correta. Ele quer nos receber da maneira que agrada a Ele nós chegarmos diante dEle. Você vai entender nessa noite que nós temos que chegar diante de Deus da maneira que o agrada, para que nós não venhamos ser rejeitados por Ele, mas recebidos por Ele. Como que eu chego? Dessa forma, cumprindo esses dois mandamentos, cumprindo essas duas direções, amando a Deus e amando ao seu próximo. E Jesus Cristo está falando lá em Mateus capítulo 5, versículo 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo para nós nessa noite. Olha a direção que Jesus nos dá nessa noite. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Meu irmão, todas as vezes que você vem ao altar entregar sua oferta, o que você está demonstrando? Todas as vezes que você vem ao altar entregar a sua oferta, o que você está demonstrando senão amor a Deus? Nós ofertamos por amor a Deus. Nós estamos nos apresentando a Deus, isso é o amor a Deus. Mas quando eu falo em oferta nessa noite, eu quero ir mais adiante
do sentido de oferta, eu quero ir mais além do que essa palavra significa para com Deus. Oferta vai além do dinheiro que você deposita na casa do Senhor. Oferta também é tudo aquilo que você faz na obra do Senhor. Tudo que você faz aqui, tudo que você faz aí embaixo, tudo isso você faz não é por amor a Deus. Você não está ofertando isso a Deus. Tudo que você faz para Deus, na casa de Deus, ou até mesmo lá fora, quando você fala do amor de Deus para alguém, isso é você ofertar a Deus. Isso é o seu amor para com Deus. A sua obediência a Deus é prova de amor para com Ele. Todas as coisas que você faz para Deus, meu irmão, aqui, lá fora, na sua casa, isso é prova de amor para Deus. Isso é tudo que você está ofertando para Deus, tudo que você faz para o reino de Deus. Até mesmo uma palavra que você deu para uma pessoa na esquina, você agiu em prol do reino de Deus, você mostrou amor para com Deus. Você fez alguma coisa. Então você está demonstrando o seu amor para com Deus, então você está ofertando a Deus. Então, são essas ofertas que nós levamos para Deus que demonstram o nosso amor por Ele. A nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa permanência, mesmo nas lutas, nas dificuldades, estamos permanecendo, porque isso é amor a Deus. Isso é amor a Deus que você faz. Aí o Senhor Jesus fala assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Agora, quando eu falar na palavra oferta, você vai entender que ela vai muito mais além do que aquilo que você deposita, o dinheiro que você deposita na casa do Senhor. Ela vai muito mais além, é tudo que você oferta. Então, portanto, meu irmão, quando você for ofertar a Deus, o que quer que seja, por amor a Ele, nós estamos falando do primeiro grande mandamento aqui, no primeiro amor a Ele. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, agora nós saímos do amor a Deus e entramos no amor ao próximo, os dois grandes mandamentos. Aí você vai diante de Deus, entregar sua oferta. Eu não sei que tipo de oferta que é, pode ser qualquer uma, dentre as muitas que você tem feito por amor a Deus. Aí você vai e lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, aí já entra o amor ao próximo. Aí o Senhor Jesus fala assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali primeiro. Não vai ainda. Olha o que o Senhor Jesus está falando. Deixa a sua oferta aí primeiro. Você sabe por quê? Você vai entender, mas logo você vai entender por quê. Deixa a sua oferta aí e volta lá. Volta lá. Oh, minha irmã, me perdoa. Eu te magoei aquele dia. Eu falei alguma coisa na aula da escola bíblica lá, se você não gostou, alguma coisa, me perdoa. Aluna da escola bíblica, né? Foi crescendo na casa do Senhor, já está aí. Né? Então, pessoal, vai lá e conserta com seu irmão. E aí você vem trazendo duas coisas dentro de você. Você vai chegar, depois que você se consertar com seu irmão, isso para aquele que precisa consertar. Eu não estou falando para todos, mas para aquele que precisa consertar. Você se conserta com seu irmão e você vem trazendo dentro de você as duas coisas. Você vai ofertar, mostrando o seu amor a Deus, e dentro de você tem um amor ao próximo também. Porque não existe aquele bloqueio, não há uma coisa entre ti e o seu irmão que atrapalha o amor ao próximo. Você está entendendo? Quando você se conserta, aí você chega diante de Deus da forma que Ele quer nos receber. Essa é a forma que Deus quer nos receber, com amor ao próximo dentro de nós e o amor a Deus também dentro de nós. Portanto, quando você for até o altar, levar a tua oferta é o amor a Deus, e quando você se conserta e você tem o amor ao próximo também, você tem as duas coisas que agradam a Deus, e é assim que Deus quer nos receber, é assim que Deus quer receber de nós, é assim que Ele não vai rejeitar aquilo que fazemos para Ele. Seja a oferta aqui, seja a oferta aqui, seja a oferta lá fora, seja a oferta de pregação, seja a oferta as diversas ofertas que você tem feito para o Senhor, Ele vai receber de você dessa forma. A sua obediência
Ele quer você dessa forma. Ele quer você com esses dois princípios dentro de você: o amor a Deus e o amor ao próximo. Quando você traz a sua oferta, é amor a Deus, mas quando você se conserta com seu irmão, é amor ao próximo. Isso no caso daqueles que precisam se consertar, tem que se consertar. Nós temos que nos consertar, para que Deus nos aceite da maneira que Ele quer. Sabe por quê, meu irmão? Que quando nós vamos diante de Deus, Deus está a olhar o nosso coração. Você sabia que Deus está nos observando? Você sabia que Deus observa tudo? Deus, Ele tem observado tudo, e Ele está olhando como está o nosso coração. Às vezes nós vamos lá demonstrar o amor para com Deus, mas o nosso coração está preso ali, por causa de um simples probleminha que aconteceu com o nosso irmão, e nós não consertamos. E aí aquilo fica sendo um bloqueio. Por isso ele fala: deixa primeiro a tua oferta lá, e vai lá e se conserta, e vem, e faça algo em perfeição, para que Deus receba, para que Deus aceite. Reconciliar, perdoar, é importante demais isso, meu. É importante demais, porque é dessa forma que Deus quer nos aceitar. E Ele está a observar tudo. Ele está observando todas essas coisas. Deus está nos observando quando nós apresentamos a Ele, se as nossas ofertas são de coração, ou se nós estamos dando por dar. Eu vou fazer isso para Deus porque eu vou fazer, ou se está fazendo de coração. E quando nós fazemos de coração, nós temos que ter na nossa mente como Deus recebe, como Ele recebe, com amor ao próximo aqui dentro e o amor a Deus. E muitas vezes, o inimigo tem trago intrigas, coisas para que o amor ao próximo não esteja em perfeição. Às vezes o amor ao pai está em perfeição, mas o amor ao próximo não está em perfeição. Às vezes o amor ao próximo está em perfeição, mas o amor ao pai está em falta. Mas se você chega com os dois, aí você chega da forma que agrada a Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele está a observar tudo. Deus observa tudo. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 41, o Senhor Jesus estava no templo observando as pessoas depositando a sua oferta. Marcos 12, versículo 41, está escrito assim: e estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. O Senhor Jesus está ali a observar as pessoas. Jesus estava ali no templo, sentado e observando todo mundo colocando a sua oferta ali. E Ele estava olhando como os ricos depositavam muito. Às vezes os ricos chegavam e depositavam aquela grande quantidade de dinheiro, mas aquilo era para mostrar para os sacerdotes, para os religiosos, que ele ajudava muito. Mas aí, Jesus diz que vem uma viúva, e vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 reis. E chamando seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha do seu sustento. E saindo ele do templo, disse um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. Meu irmão, eu quero chamar a atenção de você nesta noite para essa oferta da viúva. E quero chamar a atenção de você para você entender que tudo aquilo que nós estamos ofertando a Deus, o que quer que seja, Ele está vendo. Ele está vendo. E você sabe que Deus, Ele não olha as aparências, né? Ele sabe de tudo. Então as pessoas depositavam grande quantidade de dinheiro, mas daquilo que sobrou, ele depositou para Deus. Muitas vezes para se mostrar para o sacerdote, colocando aquela grande quantidade de dinheiro. Aí vem uma viúva pobre,
que tinha 2 moedas para o seu sustento, para comprar sua alimentação, e ela vai e deposita a Deus. Meu irmão, o que está em questão aqui não é a quantidade de dinheiro. Mas o que está em questão aqui é a profundidade do coração. É a profundidade do seu coração quando você faz algo para Deus. É a profundidade do meu coração quando eu faço algo para Deus, quando eu vou adiante de Deus. Levar a minha oferta, seja minha oração a Deus, seja o meu louvor, seja a minha adoração, o que está no meu coração? Às vezes eu estou louvando a Deus e pensando no trabalho, às vezes eu estou louvando a Deus e pensando em outras coisas, estou louvando aqui por louvar, estou soltando aqui na minha boca. Mas meu coração está longe. Às vezes eu estou aqui sentado no banco, ouvindo a palavra de Deus, mas minha mente está longe, está lá fora, está em outra cidade. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Às vezes estamos ali fazendo a oferta de uma obra para o Senhor, mas naquela pressa e pensando, e nervoso, que não queria estar ali, queria estar no teu lado. O Senhor Jesus está observando essas coisas todas. E aquele monte de pessoas, aquelas muitas pessoas foram lá e depositaram a sua oferta, e o Senhor Jesus lá no canto do templo, mas os discípulos só observando. E o Senhor Jesus chama os discípulos e fala assim, olha lá, está vendo aquela viúva? Ela deu mais do que todos esses. Às vezes, meu irmão, a pessoa oferta a Deus um trabalho, alguma coisa, durante 1 ano. Ele está fazendo aquilo durante 1 ano. E às vezes uma pessoa que vai ofertar a Deus um trabalho, alguma coisa, ele faz 1 mês, ele faz 1 dia. E Deus recebeu mais do que aquele que fez durante 1 ano. Por quê? Coração. Por isso tudo aquilo que, quando nós formos apresentar diante de Deus, todas as ofertas que formos levar para Deus, temos que estar ciente aqui no coração. Estar ciente se Ele realmente está recebendo. E é importante, para que Deus receba as nossas coisas, nós temos essas 2 coisas em mente: amar a Deus e amar ao próximo. Para que não seja um bloqueio entre nós e Deus. Se deixarmos de amar a Deus, se deixarmos de amar ao próximo, isso pode se tornar um bloqueio. Por isso o Senhor Jesus diz, pare aí, pare. Não deposite ainda a sua oferta, não faça ainda o que você vai fazer para Deus, pare. Volta lá, porque se você fazer desse jeito vai ser perdido. Volta lá. Você lembrou, mas espera aí, por que você foi ofertar? E aí você lembrou? Tem um segredo aqui. Você vai ofertar a Deus, e aí quando você vai ofertar, você lembrou. Por quê? Porque o Espírito Santo tem lembrado as coisas que nós precisamos consertar. Quando nós que fazemos a obra de Deus, nós que estamos diretamente nas coisas de Deus, você também que às vezes não faz a obra aqui no altar, não faz dentro da igreja, mas você faz dentro da sua casa, você está na obediência a Deus, o Espírito Santo está a nos lembrar. Por quê? Que quando nós joelhamos para orar, você joelhou para orar, se existe alguma coisa que houve entre você e o seu irmão, na hora que você joelha para orar, vem na sua mente. Se você fizer qualquer coisa errada no seu dia, na hora que você joelhar, você pode esquecer o dia todo, mas se você joelhou para orar, aquilo vem na sua mente. Será que é só comigo? Eu acho que não é só comigo isso não. Porque às vezes se eu fizer uma coisa errada, na hora que eu joelhei, veio na minha mente. Mas será que isso acontece só comigo? Eu acredito que com você também acontece isso. Eu acredito que com os irmãos também acontece isso. É porque o Espírito está nos lembrando. Você vai ofertar ao Senhor, você vai demonstrar o seu amor a Deus ali de alguma forma, e aí o Espírito lembra, volta lá, pede perdão a Deus. Senhor, aconteceu uma situação, e muitas vezes são erros nossos, e ali a gente tem que orar pedindo perdão a Deus, liberar perdão, porque senão fica como um impedimento, fica como um peso, fica como um muro de bronze, parece que aquilo atrapalha a sua comunhão com Deus.
Portanto, meu irmão, quando apresentares diante de Deus, seja o que foi você lembrar, o Espírito vai te lembrar. Conserte-se. E aí você conserta e você chega com amor a Deus e o amor ao próximo dentro de você, e Deus vai receber a sua oração. Porque Deus quer de nós sinceridade. Porque Deus vê todas as coisas, como Ele viu aquela viúva depositando ali. E se nós não fizermos isso, Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Jesus contou uma parábola, lá em Lucas capítulo 18, versículo 9, sobre o fariseu e o publicano. Os dois homens foram ao templo a orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu orava de si para si. Ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, nem ainda como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. E o publicano chegou lá de trás, baixou a cabeça, bateu no peito e só falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, homem pecador. E ele saiu justificado, e ele foi aceito, enquanto o outro não. Agora eu te pergunto, o publicano fazia a obra de Deus no templo? Não, o outro que fazia. Era o outro que era religioso, estava no templo direto fazendo. O publicano jejuava? Não. Dava dízimo? Não. Dava oferta? Não. Não fazia nada disso. Mas o que ele tinha dentro de si? Ele sabia da sua situação de pecador e clamou a misericórdia de Deus. Por isso ele saiu justificado e não o outro, porque ele reconheceu. Eu preciso reconhecer quem eu sou diante de Deus. Eu tenho que parar, precisamos descer desse salto alto diante de Deus e reconhecer quem somos nós. Eu sou um homem falho diante de Deus, pecador. Ah, não, sou religioso, sou fulano de tal. Ó Deus, graças te dou porque eu dou o dízimo certinho. O que é que o Senhor Jesus acabou de falar? O doutor da lei falou para o Senhor Jesus: sim, mestre, é claro que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo é maior do que todos os sacrifícios e holocaustos. Aquele homem, ele jejuava 2 vezes por semana, dava dízimo, dava oferta, estava sempre no templo, talvez tinha um cargo no templo, mas no entanto a oração dele não foi aceita porque faltou sinceridade com Deus. Há quantos anos aquele homem estava ali praticando aquela vida de religioso, naquele sacrifício às vezes que ele levava, jejuando e fazendo tudo, mas no entanto não estava agradando a Deus, porque Deus, ele olha o coração. Deus, ele olha o seu coração. Deus, ele olha o meu coração. Deus, ele olha o nosso coração. O que está aí dentro, meu irmão? O que está aí dentro desse coração? O que se passa nesse coração? O Senhor Jesus sabe. E Ele quer abençoar a sua vida. Por isso, nessa noite, Ele quer que, se o seu coração está amargurado com alguma coisa, se o seu coração está preso por algo que alguém fez para você, perdoe. O Senhor Jesus, Ele quer o seu coração livre para o adorar. Livre para chegar diante dEle com o seu coração cheio de amor ao Pai, cheio de amor para o próximo, porque é assim que Ele quer aceitar. A nossa oferta, a nossa oração, Ele quer nos aceitar na presença dEle assim. Então, como eu devo chegar a Deus para que Ele me aceite? Com meu coração carregado no amor a Deus e no amor ao próximo. Ele não vai rejeitar. Ele não rejeita as pessoas que chegam assim. Ele não vai te rejeitar se você chegar dessa forma. Deus não vai te rejeitar. Deus não vai me rejeitar se eu chegar dessa forma diante dEle. Eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso ser essa pessoa que agrada a Deus.
Eu preciso ter essas duas coisas dentro de mim: amar a Deus e amar ao próximo. Eu preciso dessas coisas dentro de mim, para que Deus não me rejeite. Porque os homens, muitas vezes, os homens olham a aparência, né? Nós olhamos a aparência, mas Deus olha o interior do homem. O profeta Samuel, ele conheceu bem isso de Deus. Lá em 1 Samuel 16:6, o profeta Samuel, ele chega, Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi como rei. E a Bíblia diz assim, lá em 1 Samuel 16:6, e sucedeu que entrando ele, viu a Eliabe e disse, certamente está perante mim o ungido do Senhor. Eliabe chegou com toda a pinta de rei, talvez musculoso, talvez forte, talvez bonito, talvez um guerreiro, todas as qualidades de um rei. Aí Samuel olhou assim e falou assim, certamente é esse aí, já vou pegar a botija e já vou ungir ele logo. Deus, calma aí. Eu não olho da forma que você olha, não. O meu olhar é diferente. Eu olho para dentro. E no versículo 7, ele diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Deus tinha rejeitado aquele homem, porque faltou amor a Deus, e porque faltou amor ao próximo dentro daquele homem. Um dos dois faltou ali, amor a Deus e amor ao próximo, e talvez os dois, as duas coisas faltou ali. E Deus falou assim, não, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, eu vejo o que está diante dos meus olhos, você vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vai mais a fundo. Deus vai mais a fundo. Deus conhece a nossa estrutura. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para e aí ele sabe se o amor a ele está ali dentro e se o amor ao próximo também está ali dentro. Se não, deixa lá, espera um pouco, volta lá, conserta e vem diante dele. O que é que o Senhor Jesus está falando? Portanto, se aí lembrares, a ação do Espírito Santo. Eu estou indo subir no altar, eu vou louvar, eu estou indo orar, eu estou indo adorar, eu estou obedecendo a Deus, mas eu estou indo apresentar minha oferta do Espírito Santo. Opa! Vou lembrar ele de algo aqui. Aí o Senhor Jesus fala assim, portanto, se lembrares, alguém está te tocando aí. Será que alguém está te lembrando de algo aí, meu irmão? Será que alguém está lembrando você de algo nesse momento? Será que está vindo alguma lembrança aqui na minha mente? Se tiver, eu tenho que me consertar para que eu esteja da forma como Ele quer me receber, da forma como Ele quer receber você, não de qualquer forma, mas com amor a Ele no seu coração, com amor ao próximo no seu coração. Quando eu olho para o rei Davi, e a Bíblia fala assim que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que Davi tinha para ser um homem segundo o coração de Deus? A palavra de Deus fala que Davi, ele tinha um grande amor para com Deus. Disso aí a gente conhece que ele tinha um grande amor para com Deus, que Davi buscava a Deus, Davi louvava a Deus. E Davi também, ele tinha amor ao próximo. Você lembra que Saul perseguiu Davi? Saul tentou matar Davi de diversas formas. Saul perseguiu Davi em todo Israel, matou amigos de Davi, matou sacerdotes. Davi teve que se esconder dentro de uma caverna. Davi teve que fazer tantas coisas para fugir de Saul. Qualquer um que passasse por essas coisas que Davi passou, qualquer pessoa que passasse pelas coisas que Davi passou com toda essa perseguição de Saul,
iria fazer uma festa na morte de Saul. Iria soltar pistolão, iria fazer churrasco, iria sorrir, ficar alegre, porque o seu perseguidor morreu. Mas a atitude de Davi foi outra. Quando eu leio lá 2 Samuel, capítulo 1, versículo 11. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Quando eu leio lá, eu vou entender. Você vai ver a Bíblia mostrando que a atitude de Davi, ela foi diferente. Então apanhou Davi as suas vestes e rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. Versículo 12. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e Jonatas, seu filho, e pelo povo de Israel e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Olha para ver. Quando Saul morre, Davi foi muito perseguido por Saul. Foi muitas perseguições para a morte. E, no entanto, quando Saul morre, Davi chorou por ele. Isso é o quê? Isso é amor ao próximo. Somente aquele que tem amor ao próximo é que vai chorar diante de um perseguidor, que se a pessoa não tiver amor ao próximo, ele vai sorrir, ele vai ficar alegre, vai soltar pistolão. Aí você vai entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque tinha essas duas coisas dentro dele. O amor a Deus e o amor ao próximo. Então, qual a direção para mim estar com Deus? Nesta noite e sempre, é eu amar a Deus, é eu amar ao próximo. Portanto, se levares a sua oferta ao altar, e aí te lembrares, portanto, se apresentar diante de Deus, e você lembrar, conserta, e vem com essa, na sua bagagem, na bagagem do seu coração, com essas duas coisas, com amor a Deus e com amor ao próximo, porque este é o caminho certo. Isto é maior do que todos os sacrifícios e holocaustos. Isso é a direção, porque aquele que cumpre isso aí está na direção do reino de Deus, porque é isso que a palavra de Deus nos mostra. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glórias a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Levanta sua mão direita para o céu, você que precisa de uma oração nessa noite. Eu preciso de uma oração. E eu quero convidar os cantores levitas nessa noite, para nós adorarmos a Deus. E eu quero, levanta sua mão direita para o céu, você que precisa de uma oração nessa noite, fique de pé. E eu quero convidar você à frente para nós orarmos. Santo e verdadeiro é o nome do Senhor. Quero convidar você à frente para nós orarmos nessa noite. Pode vir à frente, tem um xizinho, pode ficar no xizinho. E vamos clamar ao Senhor que Ele é aquele que pode restaurar a sua vida. Posso pedir nessa noite?